Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Atos. Estamos no capítulo 18 e ainda estamos na segunda viagem missionária. Estaremos lendo o capítulo 18, do 1 ao 22, e finalizando a segunda viagem missionária. Segue a Escritura para nos ajudar em nossa instrução. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, reservam o problema a vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficasse mais algum tempo, não cedeu. Mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu à igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Capítulo 18, então a igreja é estabelecida em Corinto, e é onde termina a segunda viagem missionária, quando ele volta para Antioquia. Tá bom? A igreja é iniciada em Corinto, da Acaia, na região da Acaia. Corinto era chamada desse modo também. Paulo conhece um casal, ou o casal Priscila, Áquila e Priscila. Dedica os sábados ao ensino na sinagoga, onde é ouvido por judeus e gregos. Encorajado por uma visão do Senhor, Paulo fica em Corinto 1 ano e meio, não é? Deus demonstra, né, um grande amor, vamos dizer assim, por essa cidade, não é? Porque ele diz: olha, Paulo, fica aí. Eu tenho muita gente nessa cidade. E Paulo ficou 1 ano e meio pregando Jesus.
O Senhor fala com Paulo numa visão: tenho muita gente nessa cidade. Isso pode significar muitas pessoas abertas, dispostas a ouvir. Mas é necessário falar e viver. Paulo, nesse momento aqui, recebeu o encorajamento diretamente de Deus. Ele já vinha sofrendo. Sofreu em Tessalônica, não foi? Sofreu em Filipos, perseguição dos judeus, maus tratos. Isso traz desânimo. Mas Deus se coloca ao seu lado e diz: não pare de falar. Continue falando, pois eu estou com você. Que injeção de ânimo, não é? Graças a Deus que Deus cuida. As ordens do Senhor: não tenha medo. Continue falando, não fique calado. Paulo decide ficar em Corinto mais 1 ano e meio. Continuar ensinando a palavra de Deus. Era o seu alvo, seu objetivo, independente das circunstâncias. Não é? De fato, em Corinto, ninguém causou mal a ele. Pelo menos muito mal. Não é? Mas Deus disse: eu estou com você. Nesse momento aqui, pode ser que Paulo tenha escrito a segunda carta aos Tessalonicenses. O tempo está passando. Nós devemos lembrar disso, tá bom? E lembra que ele ficou 1 ano e meio em Corinto. Então, tempo suficiente para escrever aos irmãos em Tessalônica, para animá-los, para ajudá-los a permanecer na fé. E lendo aquela carta, você vai ver a unidade que existe com o livro de Atos, né? A harmonia que existe, tá bom? Então, se você ler, vai fazer bem. Os judeus levam Paulo ao tribunal diante de Galho, procônsul da Acaia, mas ele não dá a mínima ao que acontece perante seus olhos, né? Galho recusa ser juiz do caso, considerando apenas disputas religiosas. Sóstenes, o chefe da sinagoga, é espancado diante do tribunal. Paulo volta para Antioquia da Síria, não é? De onde ele saiu, e assim nós concluímos a segunda viagem missionária, né? Ele ainda permaneceu em Corinto algum tempo, viaja para a Síria, indo para a Antioquia, passa por Cencreia, um porto perto de Corinto, acompanhado de Priscila e Áquila, não é? Priscila e Áquila, como nós vimos, foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Esse imperador nos ajuda a marcar as datas no livro de Atos, tá bom? Então, enfim, eles eram judeus, porém cristãos, mas sendo judeus foram expulsos da cidade de Roma. Ainda não havia muita, perante os romanos, essa separação entre judeus e cristãos, né? Então, ele expulsa os judeus, não foi porque eles eram cristãos, tá bom? E Paulo termina um voto aqui raspando a cabeça, né? Aí alguém pergunta, mas Paulo seguia a lei? Então, é importante que a gente compreenda que Paulo ele é judeu e esse voto dentro do judaísmo, nós não sabemos muito bem os motivos pelo que ele fez, tá ok? Mas é fato, voto feito, voto cumprido. Até isso, abre porta perante os judeus, tá bom? Então, aqui, Paulo é judeu, nós nunca devemos esquecer disso. Ele não vai exigir isso dos cristãos, mas sendo judeus, ele tem algumas práticas que são do judaísmo. E não há problema nenhum nisso. E mais importante de dizer é que isso mantém a porta aberta para que ele pregue aos judeus. Mas nós vimos que ele vai dizer aos judeus: eu estou limpo do sangue de vocês. Ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso, onde ele faz uma visita por algum tempo, né? Debate na sinagoga com os judeus e promete voltar, se for da vontade de Deus. Assim ele seguia Tiago 2,15, né? Que diz, se for da vontade de Deus, faremos isso ou aquilo. Não é isso? Então, a nossa vida também tem que ser assim. Se Deus permitir, faremos isso ou aquilo.
Toda a nossa vida deve estar submetida à vontade de Deus. Não é se Deus quiser, sem pensar. Não. É uma vida submetida à vontade de Deus, mesmo que haja dor, mesmo que haja sofrimento. Nós vamos nos submeter à vontade de Deus. Nós vamos ver isso quando chegarmos a Éfeso, na terceira viagem, porque ele voltou lá mesmo, né? Ele chega a Cesareia, onde saúda a igreja, e assim termina a segunda viagem missionária, chegando de volta a Antioquia. Então, na segunda viagem missionária, nós vemos Deus fortalecendo e encorajando, especialmente Paulo, na obra que confiara a ele. Sabemos que Deus está no controle e que ele sempre providenciará o ânimo que precisamos para continuarmos na jornada que ele preparou para realizarmos. Jesus disse, antes de ir embora, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Crendo nisso, Paulo e os demais irmãos continuaram na obra, fazendo a vontade de Deus, apesar do sofrimento, apesar da perseguição. É só uma convicção firme de que Deus está do seu lado, é que você vai continuar pregando a verdade. É que eu vou continuar pregando a verdade. Lembrando sempre que, ao pregar a verdade, não ofendemos ninguém, não maltratamos ninguém. Sofremos o dano, mas não causamos prejuízo a ninguém. E se em algum momento você e eu ficarmos desanimados, devemos lembrar dessa promessa. Porque Deus, ele se coloca ao lado, conosco, na missão. Ele não deixa a gente ir sozinho. Que nós possamos crer nisso para cumprir o nosso chamado. Como Jesus, como chamados para buscar e salvar o perdido. Uma vez que ele nos encontrou, se nós realmente nos dedicarmos a isso, nós vamos encontrar também pessoas dispostas, com o coração disposto a fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, e que nós possamos continuar firmes no propósito de cumprir a nossa missão.